Finalmente vamos conhecer a origem do espadachim negro, a sua conturbada infância, adolescência, até finalmente conseguirmos alcançar aí o momento em que ele se torna, né, essa figura infame, um herói, um anti-herói, o famigerado espadachim negro. Fala pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos novamente aqui ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, RPG, board games, assuntos nerds em geral, quadrinhos, mangás, seja lá o que for desse nosso mundo geek sensacional. E hoje vamos dar continuidade, hein? A nossa análise desse mangazaço aqui, Berserk. E dessa vez, no vídeo de hoje, nós estamos com o volume 3, um dos volumes mais importantes, na minha opinião, dentro de toda, né, essa grande saga de Berserk. Por quê? Porque aqui nós vamos ter o final, né, do primeiro arco, que envolve a apresentação desse personagem, do espadachim negro, né, de Guts, vagando aí, todo machucado, todo estropiado, sem um olho, sem metade de um braço, cheio de trauma, com estigma no pescoço, uma marca demoníaca que sangra e ele é atacado por demônios. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Né? Então agora, nesse volume, nós vamos deixar para trás, lá no final, mas nós vamos deixar para trás um pouco essa parte, né, do espadachim negro e vamos literalmente conhecer o bebê Guts assim que ele nasce e da forma mais grotesca possível. Se você conhece alguma obra de fantasia sombria, né, que tenha uma origem de personagem mais grotesca que a de Guts, vocês me digam aqui nos comentários, porque sinceramente eu desconheço. Guts tem uma infância, na verdade não uma infância, né, o nascimento dele já é uma coisa horrenda, né? E a gente vai explorar isso aqui nesse terceiro volume. Vamos fechar, né, esse arco do espadachim negro, esse arco original, esse arco inicial, né, melhor dizendo, e vamos entrar no que seria a chamada Era de Ouro, né, a infância, a adolescência, e acompanharmos aí o ingresso desse guerreiro irrefreável Guts no bando do Falcão. Vamos lá? Acompanhe comigo aí, vamos analisar esse terceiro volume, ele está sensacional. Então, pessoal, no volume anterior nós acompanhamos, né, a parte aí dessa saga do Guts, ele chegando a mais um feudo, né, no qual ele, numa cidade murada, né, ele viu aí uma execução, né, de uma mulher, ele acompanha, né, novamente a caça a vários hereges aí que está sendo impetrada, né, por um conde, né, senhor dessas terras, e ele sabe, né, a gente consegue perceber que Guts sabe que esse conde ele tem algum tipo de conexão com os apóstolos, né, ou com essas entidades malignas que ele vem caçando, né, nos últimos tempos aí da vida dele. E ele é salvo, em dado momento ele é perseguido, o conde o identifica, sabe que ele é, né, o espadachim negro, e isso vai ficando claro aos poucos, né, e ele consegue, né, fugir aí de uma perseguição que os soldados do conde impetram aí contra ele. Ele é escondido no que seria um laboratório, né, de um ex-serviçal aí do conde, que é o Vargas, e que conta, né, a história dele, fala que ele foi devorado, que o conde na verdade seria realmente uma entidade maligna, ele é canibal, ele come através de rituais aí pedaços de corpos humanos, né, e por aí vai. E Guts, ele já sabe disso, né, ele, embora seja extremamente grosso, né, extremamente antipático aí com o próprio Vargas também, não quer que auxilie na missão nem nada, mas o Guts consegue invadir lá o castelo, né, a fortaleza do conde dentro da cidade. Ele tem um novo embate aí com quem seria, né, um comandante da guarda, um capitão da guarda chamado Zondark, do conde. Ele consegue novamente derrotar a muito custo, apanha muito Guts, né, o espadachim negro apanha muito,
né, nesse combate mais uma vez, e finalmente, né, ele encontra no que seria uma sala de trono, né, uma sala lá específica, um grande salão onde o conde, obviamente, ele já estava aguardando a vinda de Guts, e inicia-se, né, um processo de transformação. O conde, ele literalmente, né, ele se transmuta numa criatura que é um misto, né, de lesma com boca cheia de dentes e várias patas e tentáculos, enfim, uma criatura imensa, grotesca, e uma nova luta, né, se inicia. O Guts, a gente aprende isso durante a história do Espadachim Negro. Ele não teme, ele é destemido mesmo, a ponto dele se tornar, assim, irrefreável, né? Ele é desmedido, ele não teme a morte, ele percebe que o ser antagônico a ele é mais forte que ele, mas ele não tá nem aí, ele cai na porrada, ele vai para dentro, assim, sem nenhum receio, e começa aí uma nova luta, né, do Guts contra o Conde, só que dessa vez, né, o Conde transmutado aí numa enorme criatura. O Puck, né, por sua vez, aquele elfozinho, né, que acompanha o Guts aí nas suas aventuras mais recentes, enquanto espadachim negro, né, ele tenta, né, ele tenta entrar em contato com o Conde, falar para ele parar com isso, e que, né, que há coisas mais importantes, que a filha dele, né, a Terésia, que é uma espécie, é a filha dele, é uma nobre, né, e que está isolada, sofre pela ausência do pai, que a mãe da Terésia, né, ex-esposa do conde, é falecida, o conde é viúvo, né, que já teria sido morta pelos hereges, e tudo ali é sofrimento, e ele tentando convencer, né, o conde já transmutado, né, nessa criatura, que ele deveria, né, parar com isso, né, enquanto o Guts está apanhando, né, ele está até num momento específico lá, ele está meio desacordado na luta, e finalmente, né, durante a luta, o Puck ele tem contato ali com o corpo, né, do Guts, que ele está tentando acordar, e o Puck ele consegue ver o Behelit, que caiu do corpo, né, do Guts, e ele está ali caído, junto aos escombros, né, durante a luta. E quando o Conde, né, transmutado já nesse monstro, nessa enorme criatura, ele visualiza, né, quando ele vê o Behelit, ele fica louco, né? Esse objeto me dá, eu quero, é meu. E o Puck, aquele elfozinho, ele pega o Behelit, que é quase do mesmo peso dele, é enorme, é engraçado, né? O Puck, quando ele vai pegar o Behelit, ele pega o Behelit pelo lábio, aí fica assim meio puxado na boca. É um negócio engraçado, eu acho muito legal em Berserk isso, o quanto você tem um alívio cômico muito bem colocado. O alívio cômico, ele não quebra a tensão ela não diminui, né? Ela vai ali naquele momento crucial, aquele momento de crise, a tensão vem alta, e aí tem um momento cômico que é muito bem colocado, mas não quebra a tensão, então você não fica assim frustrado, né? Aquilo ali, na verdade, só dá um alíviozinho, mas a tensão ela tá lá no alto o tempo todo, né? E a luta continua. Em dado momento o Puck ele realmente consegue correr, né? Voar com o Behelit para longe, e finalmente, né? Eu não sei se ouvindo toda aquela barulheira, o combate se dando dentro do castelo, né? Aquela destruição naquele grande salão, as pilastras, né? Estavam caindo conforme o conde derrubava o corpo do Guts para lá e para cá, e a luta ela continua. E finalmente quem entra, né, no salão, né, surpreendentemente, é a Terésia. A Terésia ela entra e encontra aquela criatura grotesca, né, lutando contra o Guts, e o Puck, né, meio que surpreso também com aquela situação toda. E o Conde, ele ao invés de, né, ele fica muito surpreso com a vinda da Terésia, e de fato, com a vinda da própria filha, a filha se assusta, obviamente, né, ao ver. Ela reconhece o pai ali, porque a cabeça do pai ela está transmutada, mas ainda dá para ver que é o Conde, né? E ela vê que o Conde ele se transformou naquele monstro, e ela fica paralisada. E o Conde, por sua vez, ele fica muito chateado, porque ele não queria que a filha o visse naquela situação, né? Fica claro que ela desconhecia os poderes, né, do Conde, ou o pacto que ele, caso ele tenha feito para se transformar
né, num dos apóstolos, né, num dos discípulos das forças do mal, né? E ele fica meio descontrolado, o Conde fica descontrolado, mas em dado momento, quem se levanta, né? Todo arrebentado, com fratura no braço, o corpo todo torto, sangrando, todo sangrando, o Guts gritando no auge da força, né, que a violência consegue trazer para ele. E ele, finalmente, ele consegue se levantar, o Puck vai voando até ele, né? Pô, você tá vivo e tudo. E aí até brinca. Pô, você tá... Brinca não, né? Ele tá aliviado. Você tá fingindo que tá morto, seu imbecil e tudo. E o Guts, ele afasta, né? Sem falar muita coisa, ele só afasta o Puck. Ele sabe que tem uma missão a cumprir, ele sabe o que tem que fazer. E até o Puck fala, você não tem condições de lutar, você tem que, né, fugir. E é surpreendente. Quando o Puck repara, né, ele fica, não, você tá todo quebrado, você não tem como lutar contra essa criatura, não tem como lutar com o monstro, né, que o Conde se tornou. E o Puck nota que o Guts, né, o espadachim negro, ele tá sorrindo. E ele fala, né, acho que tem até uma fala muito interessante, eu acho que ele fala nesse momento, ele fala, o que são 2 ou 3 ossos quebrados, né, não são nada. Que para parar ele vai ter que matá-lo mesmo, né? Destruir o corpo dele por inteiro, esmagar o crânio dele. E ele é de uma força, né? De uma resolução absoluta, né? Dentro da missão. Isso é muito legal no personagem. A força de vontade dele mantém ele ativo, quando, na verdade, qualquer outro ser humano, né, comum já teria caído, já teria se largado, se rendido, né? A dor, a inconsciência, e teria sido destruído, né? Mas ele não, ele sabe que tem uma missão a cumprir, ele sabe que tem uma monstruosidade ali para destruir, e novamente a luta se inicia, e Guts é pura selvageria, ele tá todo quebrado, e aí para apoiar a espada dele, né, que é um pedaço de aço gigantesco, aí vem um pouquinho, né, de licença poética aí do Kentaro Miura. O Guts, ele consegue apoiar a espada na boca. A boca até sangra entre os dentes, as gengivas, porque aquela espada é enorme, com o braço mecânico e só a boca fica difícil de manipular, né? Mas ele consegue, e ele dá uma boa cortada, ele vai causando ferimentos na criatura, né? Imensa. Como eu digo, é a força de vontade do Guts que está lutando, mas ele está todo arrebentado. E finalmente, mesmo todo machucado, né? O Guts, ele consegue ferir de morte, vamos colocar dessa forma, o Conde. O Conde está caído, o monstro em si já está todo picotado, e ele consegue meio que decapitar, né, a criatura, a monstruosidade. Aí o pedaço da cabeça, que seria a cabeça, né, do Conde, está caída meio perto de uma pilastra, e é isso que ele mantém, né, o Conde vivo em si, é o cérebro, né? E o Guts, o Puck, ele voa até o Guts, ele fala, para com isso, chega, a Teresia tá olhando, porque de fato a filha do Conde tá ali parada, e ela tá em choque, né, com aquilo tudo, em ver o pai de forma monstruosa, e ele vai até o Guts e fala, para com isso, a Teresia tá aqui, chega, já deu. E o Guts, ele aponta uma faca, né, um punhal pro Puck e fala, se você me atrapalhar eu te mato. Então eu sei o que eu tenho que fazer, não se mete. E ele vai lá e começa a torturar, né, a criatura, né, o que restou do Conde. E ele pergunta, né, e aí, Conde, você tá orgulhoso disso? Mostrar toda a sua glória aí pra sua filhinha querida, na frente dela. E ele fala, né, com uma crueldade, olha só, né, como deve ser maravilhoso ter um corpo imortal. E começa a golpear, né, ele começa a golpear sem parar o corpo do Conde, e o Conde não morre. Né, os golpes, né, com a faca ali que o Guts está desferindo, ele não matam o Conde, só estão fazendo ele sofrer. E aí tá lá o Puck chorando, porque ele sente, né, como eu falei lá na primeira edição de Berserk, o Puck, ele sente, né, as emoções ao redor, sejam elas quais forem. Né, então toda aquela dor, aquele ódio, tudo misturado, vai afetando. O Puck começa a chorar, a Teresia também, ela tá toda afetada, ela tá traumatizada, com certeza. E o Guts, ele continua golpeando até chega uma hora que ele cansa, ele para e começa a gargalhar, né? Ele começa a gargalhar porque como é que são as coisas, né? Ele fala, tá aí o teu corpo imortal, você fez acordos aí com o mal para ter um corpo imortal e não morre, eu tô aqui te golpeando
e você não tem o que fazer. E nesse ínterim, finalmente, o conde ele começa a gritar, ele começa a berrar, que eu não quero morrer, mas por uma coincidência aí do destino, o Behilit, né, ele estava caído, né, lembra do Behilit? Ele estava caidinho ali num pedaço, né, num chão ali perto, e o sangue da criatura, do monstro, ele alcança o Behilit. E quando o sangue alcança o Behilit, vamos dizer assim, né, os olhos, o nariz e a boca do Behilit, que são tudo misturados, eles fazem de fato um movimento e ficam com o formato de um rostinho mesmo normal, embora grotesco, de um rostinho normal, e ele abre os olhos e começa meio que chorar sangue. E dentro daquele berreiro, né, do conde, eu não quero morrer, o Behilit também berra. Então sai um berro de dor, de agonia do Behilit, e automaticamente toda a construção ao redor, né, de Guts, Puck, Teresia e o próprio conde se transformam num ambiente bizarro, com várias escadas, degraus, tudo como se fosse um quadro psicodélico, né, onde os degraus eles levam para lugar nenhum, ou se você subir naquele degrau você vai estar de cabeça para baixo, é tudo misturado, um grande labirinto, que de fato é uma outra dimensão, né, uma dimensão paralela, né, alguma coisa nesse sentido. E aí, né, advindo, né, essa dimensão, essa abertura que o Behilit causou, guardem isso é muito importante, de algumas das escadas começam a surgir 5 figuras, né, que são essenciais à trama, né, e elas vão surgindo uma a uma, devagarzinho, né, e vão tomando o seu lugar ali frente ao local onde estão agora, né, sentados no mesmo plano, assim, um chão liso, nessa outra dimensão, né, a Teresia, o Guts, o que restou do corpo do conde, né, todo massacrado, e o Puck. E o Behilit ali sangrando, né, ainda berrando, surge, né, é muito bizarro as figuras que surgem, né, eu sempre falo, né, que a mão de Deus, né, os 5 grandes dedos da mão de Deus, né, vamos colocar dessa forma, eles parecem cenobitas, né, quem assistiu Hellraiser aí vai saber do que eu estou falando. Então eles são esses profetas, né, são anjos, são seres divinos, são demônios, o que eles são, né? Mas eles são conhecidos como a mão de Deus, né? Cada dedo dessa mão de Deus, né, entre aspas minhas aqui, representadas aí por cada uma dessas 5 figuras. E do lado de fora do castelo, né, toda aquela cidade, ela está tomada aí por nuvens, né, já é noite, mas o céu todo preto, tomado por nuvens e um turbilhão, como se fosse um grande tornado acima assim, do castelo do conde, já meio destruído, que as pessoas não sabem o que está acontecendo lá dentro, né, não sabem que essa dimensão foi aberta no choro do Behilit, e essas criaturas elas vão tomando lugar ali, ficam de frente, né, aqueles que estão deitados, né, ali à frente deles, e é aí que Guts grita, né, Guts dá um berro, e ele fala, Griffith! Ele dá um berro, né, ele parece reconhecer um daqueles seres, né, celestiais, né, altivos, que seriam a mão de Deus. Um deles ele é chamado de Griffith, é o Guts, que num ódio absurdo, ele grita o nome, né, Griffith, e esse Griffith ele fala, e aí você continua por aí rastejando como um verme, você continua, né, na sua caminhada, na sua trajetória, né, e Guts fica com aquela cara, né, tomado por ódio, mas ele tá com o corpo muito, mas muito destruído, ele além de muito cansado, ele tá muito machucado, e ele fica ali deitado, né, com o ódio dele, até que os God Hands, eles, de fato, eles chegam perto ali daquele grupo, né, de pessoas, né, que surgiram ali quando o portal foi aberto, e eles veem, né, todos eles têm a atenção voltada ali pro conde, que começa, né, ele tá gruindo ali, tá meio que murmurando, eu não quero morrer, e é uma cena bizarra, né, ele tá grotesco, metade da cabeça só, e uns tentáculos assim se mexendo, parece um chiclete mastigado sangrando, e um dos God Hands, né, um dos
seres ali da mão de Deus, vai falar, né, que foi a fome de viver do conde que através do Behilit abriu as dimensões ali, a porta, né, o portal entre as dimensões e trouxe, né, a mão de Deus até ali. E o próprio conde, né, ele fala, ele chama pelo nome um deles, até um dos mais bizarros, né, tem um cabeção gigante, assim, é um cérebro, tem os olhos costurados e não tem nariz, e o mais alto, inclusive, o nome dele parece ser Void, ele é chamado de Void pelo conde, ainda monstruoso, e fala que o portal foi aberto e que o conde, né, tudo que ele fala, eu quero minha vingança, eu quero vingança pelo que está acontecendo, eu quero a morte aqui desse guerreiro, e a própria mão de Deus fala para o conde, não, isso não será possível, não será possível que ele seja morto porque ele já é, né, quando tem se tratando de Guts, que ele já seria uma oferenda, ele já teria sido ofertado, né, e que o momento certo para ele morrer vai chegar. E o próprio Griffith, né, ele fala, né, ele faz uma complementação, né, ao que os companheiros ali celestiais, vamos dizer assim, colocam, né, ele fala, isso daí é apenas um ser sem importância, a hora dele vai chegar em breve. E nisso o estigma do Guts, né, jorrando sangue, né, saindo sangue sem parar do pescoço do Guts. E ele tenta pegar a espada dele, vai para cima lá do Griffith, né, um dos dedos ali da mão de Deus. E é curioso, né, que todos os outros 4 acham aquilo espantoso, como ele tem um espírito combativo, força de vontade dele, o ódio, né, que ele nutre, né, pela mão de Deus. E um deles, inclusive, chama, né, o Griffith, o qual o Guts se referiu, né, que é um deles, um desses dedos aí da mão de Deus chama o Griffith não de Griffith, mas de Femd, né, Femd. Então ele tem realmente um corpo assim, meio que de uma águia, né, de uma ave, né, uma coisa meio quem é do meu tempo aí dos anos 80, Silverhawks, quem viu esse desenho aí, é a cara do Griffith, essa armadura, né, esse exoesqueleto aí que ele veste, né, que ele usa, que ele ostenta. E o Guts, ele tenta atacar o Griffith, ele não consegue, e ele toma um golpe que deixa ele ainda mais derrubado, ele vai voar para uma pilastra lá do outro lado, ele se quebra mais ainda. E é o Puck, né, que fica pensando, o que aconteceu entre esses dois? Eles de fato têm uma história, né? Fica claro que eles têm um passado que os une e fica curioso para saber o que aconteceu. E ele tenta novamente atacar e ele vai se levantando, mas isso cansa. Chega uma hora lá que o ser chamado Void, ele fala, né, chega de diversão, o nosso tempo aqui já deu, né, o portal está aberto por tempo demais, e que o conde, ele pode sim ter o desejo dele realizado, se ele quiser viver para sempre, né, mas a forma que ele tem de viver para sempre, ter o corpo dele reconstruído e tudo, é realizando um sacrifício, né, e quem está ali para realizar, aliás, quem está ali para ser sacrificado, né, e tem que ser um sacrifício com significado, é a própria Teresia, a filha dele, né? Então ele fica, não, minha filha não, tudo menos isso, eu ofereço esse guerreiro aí, e é repetido que não, ele já foi uma oferenda anteriormente, e vai ter a hora dele morrer, e aí finalmente, né, em meio àquele impasse, né, olha, se você quiser a vida eterna, conde, você precisa, né, matar a sua filha, você precisa oferecer a sua filha em sacrifício. E aí a mão de Deus é muito bacana isso, porque abre, né, para conhecimento da própria Teresia que isso não seria uma novidade. Em meio ao que seria o passado, né, do conde, e a Teresia muito pequenininha, ainda neném, a história de que a condessa teria sido morta, né, num ataque de hereges dentro do feudo, né, do próprio conde, é contada uma história bizarra, que a condessa, na verdade, ela por si, ela tinha um culto herege dentro do palácio, dentro do castelo. E é bem gráfico, são umas cenas, né, de intimidade explícita, né, vamos colocar dessa forma, mas de forma bizarra, com vários criados e pessoas, homens e mulheres ali se engalfinhando no que seria uma orgia, né, vamos colocar dessa forma.
e uma estátua demoníaca na qual a própria condessa estava ali, pendurada, né, no seu momento de prazer extremo, né, de intimidade bizarra. E o conde retorna de uma missão no momento em que ele deveria ainda estar viajando. Ele volta antes e ele teria encontrado a condessa, e isso teria gerado, né, nele um ódio absoluto, né? Então ele foi o responsável pela morte, né, da condessa. Foi ele o responsável pela morte da esposa, né? E ele criou a história, né, de que teria sido um grupo herege responsável por assassinar a condessa, e ele não, ele pegou e ele, né, ofereceu a própria esposa em sacrifício, quando dentro da angústia dele, ele desejou a morte da condessa, e a condessa queria, não, então vai, me mata, né, faz isso, e desafiando o conde naquele momento, o portal se abriu, né, e naquele momento lá atrás ele ofereceu, né, que dentro da tristeza e do desespero dele, a mão de Deus ofereceu a marca, né, do sacrifício na condessa, e a condessa foi destroçada por uma monstruosidade, ela foi devorada, o portal se fechou e o conde recebeu poderes, né, sobre-humanos, demoníacos com isso. E agora, né, semi-destruído, ele quer isso de volta, né, ele quer essa condição novamente sobrenatural para si, ele quer ter o seu corpo recomposto, mas teria que, para isso, né, oferecer a filha em sacrifício. E o próprio Void, ele já prepara o estigma, né? O mesmo que o Guts tem no pescoço, ele prepara, vem aproximando ali da filha do conde, da Teresia, e ele fica ali. O conde, não, eu não quero, e fica ali, mas e a mão de Deus ali pressionando a ele, como vai ser, e finalmente o Guts, ele entra em contato com o Puck, ele fala para o Puck ajudá-lo, né? Se vocês lembram, lá no início, o Puck, ele ajudou o Guts quando estava preso lá nos calabouços do Barão, lá no primeiro volume. Ele jogou um pouquinho daquele pozinho das asas, né, do próprio Puck nas feridas do Guts, e o Guts se recuperou. E não diferente agora, o Puck, ele joga um pouco também, né, ele age ali, botando um pouco daquele pó no braço fraturado do Guts, e finalmente o Guts consegue se levantar, embora ainda muito ferido, né, ele consegue se levantar e ele consegue reagir. E quando ele se levanta, ele, na verdade, para testemunhar, né, o que seria uma mostra do inferno, porque a demora do conde em chegar a uma decisão faz com que a mão de Deus ela abra uma espiral de demônios e almas perdidas que já são do inferno, e eles vêm para buscar a alma do próprio conde. Vai ser o conde, né, a pessoa que vai ter a alma sugada pela demora, né, que ele teve em oferecer a própria filha em sacrifício. Em momento algum, ele quis oferecer a própria filha em sacrifício, e isso vai gerar um preço. Isso vai gerar aí uma consequência, né? Então, em dado momento, a Teresia está aterrorizada, né, o tempo todo, desde que viu o pai na forma monstruosa, e agora, né, com aquele estigma flutuando ali na frente dela, uma marca incandescente ali que poderia ter pego nela, e ela seria oferecida em sacrifício. Mas quem é levado, né, é o próprio conde. A alma dele é carregada aí por esse turbilhão de almas deformadas e transtornadas aí do inferno, é conduzida, né, até o inferno. E uma das almas, inclusive, que está ali para conduzir, né, a alma sugada ali do conde é o próprio Vargas, né, uma cena terrível, muito bem desenhado, mas é incrível, é terrível isso. Então você está lendo ali e vendo aquela cena grotesca, o conde, a Teresia, né, ela fala, pai, volta e tal, aquela coisa, ela está testemunhando tudo aquilo, e o conde, né, se despede dela, pede perdão, se eu não me engano, e ele de fato é levado. Então o portal ele se fecha, né, e já era tempo, né, do portal se fechar, mas não antes, né, ainda aquelas almas, né, perturbadas ainda tentam levar o Guts e ficam falando, é um sacrifício, porque ele não foi levado. Fica claro que ele já foi oferecido em algum momento no passado, e ele não foi de fato, né, consumado como um sacrifício. E aí fica muita coisa bem explicada, né, porque
o Guts ele já deveria ter sido sacrificado num ritual desse de abertura do portal aí com a mão de Deus e não foi. Então ele é uma aberração no mundo material. Ele já deveria ter sido morto, sacrificado há muito tempo. E por não ter sido, ele tá toda noite ele é acometido aí por pesadelos, ele é perseguido por demônios a todo tempo. Ele é uma alma completamente destruída, né? Então não à toa a gente consegue compreender um pouco desse traço psicológico e os traumas, né, que se abateram na vida do Guts, né, do espadachim negro. E aí quando o portal está se fechando, né, o Guts ainda tem força ali para puxar o braço mecânico dele, abrir ali um pouco da mão e dar um tiro, né, com o canhão de mão dele. Ele se machuca até um pouco ali por causa do coice, né, que o canhão deu, mas é inútil. Ele tenta acertar o Griffith, né, o Fempt, mas ele não consegue, o portal se fecha e tudo volta, né, vamos dizer assim, ao normal. O céu volta ao normal, as nuvens, né, a noite se torna novamente enluarada, o castelo semi-destruído, o corpo do conde, ou o que restou, né, resta um corpo dele todo aberto, com as vísceras à mostra, né, e fica aquilo ali no local semi-destruído. O Guts se recuperando ali dos ferimentos, e o Puck no meio daquilo tudo ali, tentando chegar perto da Therese, e a Therese literalmente traumatizada. Ela fala que tudo é mentira, que a vida dela é mentira, que tudo é uma mentira na vida dela, que ela não quer mais viver. E aí nós entramos numa parte que é muito delicada e ao mesmo tempo muito bem construída, muito bem escrita pelo Kentaro Miura, que é a Therese com a alma também, tadinha, destruída, né? Ela fala que quer voltar pro quarto dela, que quer a vida dela de volta, que quer o pai dela, que quer, né, seguir com a normalidade de até então, e que se não for assim, ela prefere morrer. E aí você vê o Guts se aproximando, né, e quando você acha que você vai se recuperar, vai ficar tudo bem, né, e o Puck vem acompanhando aquilo ali, ele vê o Guts se aproximar, e o Guts simplesmente chega e fala: bom, se você quer morrer, então morre. Tá aqui, ó, e dá uma faca pra ela. Aqui, ó, se você quiser morrer, morre. Não tem o que fazer, a vida é assim, a vida é dura mesmo. Você tem que se acostumar e, pô, as coisas ruins acontecem o tempo todo. O que você quer? Você prefere ir pro céu, prefere ir pro inferno? O que vai fazer são as suas ações. E se você não gosta da vida assim, paciência, se mata, porque ela é assim e vai ser assim sempre. E faz o que você achar melhor. E o Puck fica aterrorizado com aquilo e fala: para com isso, Guts, é a menina e tal, calma. E a Therese, ela realmente pega a faca ali do Guts e ela vai cortar um dos pulsos, né? E isso só não acontece porque o chão embaixo dela cede. E o Guts só tava olhando, né? Então é um negócio, porra, pesado, sabe? E aí quando ela começa a cair, ela grita, né? Isso meio que dá uma... Quem quer se auto-exterminar, vamos colocar dessa forma, né? Não faz o que ela fez. Quando ela começou a cair, ela berrou, tomou um susto e se agarrou no que o Guts ofereceu a ela, instintivamente também, para que ela não caísse, que foi a lâmina da própria espada, a espada gigantesca. Ela se agarrou como um galho ali, começou a cortar os dedos, a mão na lâmina, e ela sentindo dor ali com aquilo, e o Guts consegue trazer, sem muito esforço, o peso dela, consegue trazer ela em segurança, e ela começa a chorar, ela desaba novamente. E aí, né, fica aquilo, se arrependida de que ela ia tentar, né, tirar a própria vida ou não. E o Guts, ele sente ali o sangue dela na lâmina, e ele tem, né, nossa, isso realmente é muito cruel, né, mas ele sabe que a vida é assim. E aí, finalmente, a Teresa fala que se ele nunca tivesse aparecido, a vida dela estaria como era antes, né, aquela normalidade, vamos colocar dessa forma, que ela estava acostumada. E que ele seria o responsável, né, por toda aquela desgraça na vida dela. E ele fala: bom, que bom, né, pelo menos a vontade de morrer já passou, então eu vou embora, vou seguir meu caminho. E ela fala: ó, eu vou te matar, mesmo que seja a última coisa que eu faça um dia na minha vida, mas eu vou acabar com a tua vida. Isso a Teresia, né, e o Puck vem acompanhando aquilo tudo ali, fica olhando para um, olha para o outro, e ele finalmente acompanha o Guts, né. E o Guts fala para a Therese quando ela diz, né, que um dia eu vou acabar com a sua vida. E ele fala: ó, pode vir. Quando você achar que está pronta, vem quando você quiser.
E isso mostra, né, o quanto o Guts ele é uma alma sofrida, né, o quanto ele sente, ou melhor, né, não tá nem aí, né, para ele a vida já acabou, ele é um torturado. E quando o Puck vem seguindo, ele consegue, há um vislumbre no rosto do Guts de dor, né, ele tá triste com aquela situação. E aí você como leitor fica, caramba, você tem toda uma mostra, né, de como o Guts ele pode ser cruel, mas ele não era cruel assim. Ele foi transformado nesse ser cruel pela vida. E você tem um Guts ali meio que lacrimejando, porque ele tá triste, aquilo ali para ele foi muito trágico também, tudo aquilo que aconteceu. E eu fico, né, na minha cabeça pensando que ele realmente não queria ver aquela menina tendo aquele destino, né, aquela crueldade toda. Mas ele rapidamente se recupera, passa o manto assim no olho e segue a vida, e o Puck vem atrás dele, e a gente vê os dois assim se afastando, né, e finalmente acaba, né, fecha esse bloquinho com esse arco aí do espadachim negro, onde nós temos essa mostra, né, de toda essa crueldade, esse estilo de vida, né, do espadachim negro, como é a vida do Guts, né, uma vida dolorosa, cheia de crueldade, demônios, lutas e principalmente almas, né, sendo corrompidas pelo próprio mal, como foi a alma dessa menina, né, da Teresia, que era uma menina nobre e acabou se tornando uma criatura quebrada, amargurada e traumatizada, a ponto de ameaçar o Guts de morte, um dia eu vou te matar. E aí nós fechamos o bloco aí, né, esse arco inicial, né, claro, do espadachim negro. A continuidade, né, o segundo, vamos colocar assim, o finalzinho aí do terceiro terço desse terceiro volume, a gente vai acompanhar uma companhia, né, um grupo de guerreiros, de soldados que vem cavalgando e com mais uma tropa a pé atrás, e todos eles com armaduras diferentes, né? Então se nota que são mercenários, o tempo todo nublado, tudo fechado, isso parece ser uma constante o tempo todo em Berserk. E essa tropa passa por uma árvore grande, né, larga, cheia de aves, né, de rapina que estão pousadas lá e não tem folhas, né? A árvore está morta. Mas o que tem ali pendurado na árvore são pelo menos uma dezena e meia de cadáveres, alguns mais putrefatos, outros não. E de um desses cadáveres, é terrível, a cena é terrível, tem um cordão umbilical rompido e numa poça, né, de lama e sangue, placenta no chão, né, no que seria o solo enlameado, tem um bebê recém-nascido, ou o que seria o corpo, né, natimorto aí de um bebê. E o líder, né, dessa tropa que vem a cavalo e mais a tropa a pé, ele para, né, ele observa, na verdade ele nem para, ele observa aquilo ali, mas ele não para, ele só olha e ele observa, né, os corpos ali pendurados e tudo, mas de repente uma das mulheres ali daquele grupo, ela sai, né, da formação e fica claro que esses grupos de mercenários, né, essas companhias de mercenários, eles têm outras pessoas que seguem os mercenários, os guerreiros em si. São ferreiros, são armeiros, são cozinheiros, né, prostitutas, mascates, vendedores, né, de bugigangas, crianças que são meio que escudeiros ali com os mercenários de maior posto, enfim. Então, assim, para cada 10 mercenários numa companhia de mercenários dessa, você vai ter aí pelo menos o dobro ou o triplo de pessoas que estão ali para tentar ganhar a vida com a luta daqueles mercenários, né? Então essa mulher ela não é diferente das outras, né? Ela é uma prostituta e ela salta ali do cavalo, ela vem junto ali do que seria o líder desses mercenários, chamado Gambino, e ela salta e ela vai até o corpinho ali. Quando ela chega, ela pisa na poça, aquele bebê que parecia natimorto, ele começa a reclamar, ele chora, ele berra. E a menina, a moça, né, ela fala, não, ele não tá morto, eu quero ele pra mim, vou levar ele pra mim. E aí tem um dos mercenários, né, que fala pro Gambino, pô, Gambino, e agora? E ela pegou o bebê, e o Gambino fala pra ela deixar o bebê ali, que aquilo ali é um mau agouro, que a criança foi encontrada, né, sob o cadáver da própria mãe morta, e não importa, né, essa mulher chamada Cis,
ela tá nem aí pro Gambino, ela parece ser uma das mulheres, aí, uma das prostitutas mais próximas aí do Gambino, que é o líder desses mercenários, e ela pega o bebê para ela, e ela leva, ela embrulha ali aquele bebê quase morto ali com ela e leva com ele. Fica claro que ela já deve ter tido algum aborto, né? Alguma perda de algum filho, algum bebê, alguma coisa assim. E o Gambino acha que seria até bom ela continuar, né? Fez uma adoção ali. E alguns dos mercenários falam, porra, isso daí é ruim, sinal de azar. Mas o Gambino rapidamente para com isso e deixa isso pra lá e segue a vida. E aí a gente tem um cortezinho, né, com o passar do tempo, passa acho que 3 ou 4 anos, aquele menino, aquele bebê, ele já é um menininho, né, e se chama Guts, olha aí. Aí o Guts, ele vai lá, ele entra numa tenda, né, e tem uma mulher que tá falando, não, fica fora da tenda, não vem até aqui não, porque a Cis, né, a mãe adotiva dele, a mãe que ele é a mãe dele, né, é o que ele conhece por mãe. Ela foi acometida pela peste, né? Então ela está muito doente, ali está com várias feridas abertas, pústulas ali pelo rosto, pelo corpo, e ele não tem medo. Ele encosta nela, ele bota a mão nela, ele acalenta ela ali porque sabe que ela está morrendo, e finalmente a Cis ela morre, né? Ela deixa ali porque ela pega a peste, não dá para retornar, e passa o tempo mais um pouquinho, você vai ver novamente aí o Guts agora, ao invés de com 3, 4 anos, ele já com uns 6, acho que uns 7, 8 anos, e ele numa batalha, ele tá lá, a companhia mercenária do Gambino, lutando, né, tentando acessar um castelo, né, invadir um castelo, com certeza a trabalho junto a um senhor da guerra, e o Gambino, ele tá no campo de batalha, lutando com os homens dele, e o Guts tá ali, levando lança, levando espada pra lá e pra cá, e acompanhando o Gambino, trocando as armas conforme o Gambino pede, né? Ele solicita, me passa a lança, me passa a massa, me passa o machado, e ele vai lá e leva, e ele toma porrada, porque o Gambino fala, porra, você é muito lerdo, Guts, pega a espada agora, e ele, porra, é no meio de uma batalha, e aquele menino de 7, 8 anos tá ali no meio daquilo tudo, e o Gambino tá matando um elemento lá, o cara cai pra cima do Guts, com os intestinos pra cima do Guts e continue. E o Gambino, ele é aquele pai adotivo, né? É um mercenário, líder daquela companhia, e ele acha que tá tratando, né, daquele menino que tá treinando ele pra ser um mercenário também, né? Então, você precisa ser mais rápido, você precisa ser mais ágil, e ele treina, né, o Guts nos momentos de folga ali, na arte da espada, e ele fala, cara, garoto, você é muito fraco, para ser um mercenário você tem que ser mais forte. E os próprios outros mercenários acompanhando o treinamento, eles falam, porra, Gambino, pega mais leve, ele é uma criança. Mas o Gambino não quer nem saber, ele corta ele, tem corte de espada no corpo inteiro do Guts, e ele marca o nariz, tem um corte no nariz dele, e o Gambino, ele continua falando, ele fala, você tem que crescer, você tem que se tornar mais forte, se você quiser sobreviver. E ele começa, de fato, a treinar com uma espada que é do tamanho dele. Olha aí, tá vendo? Já tem uma raiz aí dessa característica do Guts. Para ele se tornar forte, ele precisa, né, treinar mais pesado e usar armas mais pesadas, e, né, o que ele puder fazer, né, para ele se tornar mais forte do que ele realmente é. Mas ele quer ser, na verdade, dentro da idade que ele tem, mais forte do que é possível, né? Mas ele continua com o treinamento dele. Ele consegue até, inclusive, ferir Gambino no momento. E apanha por causa disso, enfim. Mas é essa figura, né, que o Guts tem como pai, né, ou padrasto. E a gente continua, né, a acompanhar a vida aí do Guts nessa companhia mercenária, né, dos 3, 4 anos, onde ele viu a morte da mãe adotiva dele, a Cis, né, a prostituta Cis, até mais ou menos uns 12 anos, aí, o início, né, do que seria a adolescência dele, quando ele de fato já está lutando. Ele já está com uma espada grande pra caramba já com ele, e o Gambino dá ordem lá, eles estão assediando um outro castelo, né? Então, assim, as campanhas, né, nessa terra não param, e parece haver muito serviço aí para essas companhias mercenárias. E finalmente o Gambino fala, né, parece que é a estreia do Guts aí como mercenário de fato, ele fala, vambora garoto, vê se tu fatura, né, vê se você ganha o seu, né, porque vai ter moeda para ele também. E o Guts, tadinho, ele quer mostrar o valor dele, ele tá lutando, ele consegue lutar até bem, mas ele é pequeno ainda, ele é um garoto, ele é um adolescente ainda, e ele tá lutando, ele tá mostrando o valor dele, e ele
ao final da luta, né, ele ganha algumas moedas lá, ele passa, né, ele entrega, ele mostra todo orgulhoso ao Gambino, Gambino, ganhei minhas moedas aqui e tal. E o Gambino, ao invés de fazer um elogio, alguma coisa, né, simples, né, com o filho adotivo dele, né, não, ele pega as moedas, assim, a maior parte das moedas, entrega uma moeda ou duas, assim, pro Guts e fala, ó, tá bom, vai lá, segue a vida. E continua a vida ali no acampamento de mercenários. E tem um dos mercenários que finalmente chama, né, o Gambino. É um mercenário enorme, grande pra caramba, chamado Donovan. E ele vai falar com o Gambino, né, de forma lá privada. E finalmente, numa noite específica, o Guts está dentro da barraca dele, dormindo. E ele tem até uma sensação estranha, né, de que algo vai acontecer, e de fato acontece. Entra na barraca do Guts, esse mercenário enorme, aí, grande pra caramba, que é o Donovan, e ele vai, né, de forma muito violenta, abusar, né, do Guts. Então ele vai lá, pega o Guts, que é uma criança, né, um pré-adolescente, aí, um adolescente, no início da adolescência, e vem um adulto imenso, né, e o pega e pratica lá a violência contra o Guts. E esse fecha, né, esse momento terrível, ele fecha aí o volume 3 de forma grotesca, né? Então é um dos volumes mais importantes, ao meu ver, né? Eu ainda vou tratar depois, daqui a pouquinho, melhor sobre isso, mas é o que dá essa ruptura entre o espadachim negro e a infância do Guts. Você vai entender essa infância dele, e é muito cruel, e é muito, muito forte, muito pesado, mas é um excelente volume, tá? O terceiro volume é um dos melhores, justamente por causa dessas características que eu acabei de passar. É isso então, pessoal. Essa foi a análise desse nosso estupendo terceiro volume, finalzinho grotesco, né? E realmente é um volume que faz a diferença, ele não à toa. O primeiro volume é muito bom, o segundo volume é muito bom, há inúmeros volumes que são até melhores em qualidade que o terceiro volume, tanto no desenho, né, propriamente dito, do mangaka, do Kentaro Miura. Eu não canso de falar isso, aliás. Kentaro Miura, ele melhorou muito o traço conforme ele foi desenvolvendo Berserk. O traço lá do volume 1, ele é muito, muito aquém do que você vai encontrar lá no volume 30, no volume 40, né? O Kentaro Miura, ele evoluiu muito o traço dele, mas muita coisa. Então, de qualquer forma, isso não pesa em nada na história. O volume 1 é fantástico, a apresentação dos personagens, principalmente do Guts, o espadachim negro, ela é sensacional, mas nós vamos ter sim essa evolução. No entanto, aqui o volume 3, ele é essa quebra mesmo, né, desse primeiro momento do arco do espadachim negro, e, né, a gente vai passar agora a conhecer a infância, né, do Guts, né, e a partir desse momento muito bizarro, que gerou um trauma, e vocês vão acompanhar esse trauma no decorrer da vida de Guts, né, no qual ele é, né, violentado, né, eu não posso botar aqui na plataforma a palavra completa, né, mas ele sofre essa violência, né, e o que é mais estúpido, né, por parte do pai, do padrasto dele, havia essa autorização, essa permissividade para que isso acontecesse. Isso vai ficar claro nos volumes, enfim, vamos lá, isso aí já fica para diante, quarto, quinto, sexto volume que a gente for analisar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês de fato tiverem gostado, dá um joinha aí, tá legal? Isso é muito importante aqui para o nosso canal, para o nosso conteúdo, para que a gente continue a distribuir, que a plataforma entenda a relevância do conteúdo que é colocado aqui no Fronteiratura, tá bom? E a gente consiga, né, apresentar para mais pessoas que têm o mesmo gosto que o nosso. Se vocês gostaram também, ou caso não tenham gostado, não tem problema nenhum não. Coloca um comentário aí, marca registrada do canal, eu não deixo comentário de vocês sem resposta. E se vocês forem lá responderem a minha resposta, eu vou lá e dou uma tréplica, tá bom? A gente está sempre conversando, esse é um dos motivos principais desse canal, é que a gente tenha, poxa, um canal aberto aqui de conversas sobre assuntos que a gente curte, tá bom? Você escreveu, eu estou respondendo a você, é a marca registrada aqui do Fronteiratura. Coloca lá o comentário, é um prazer para mim. Se vocês gostaram, se não gostaram, dá aí as suas opiniões, sugestão de pauta, o que vocês quiserem. Os comentários são livres, eles nunca estarão bloqueados, tá bom? Aqui o canal é livre. E se vocês não forem inscritos aqui no canal,
Se porventura acharem interessante, pertinente, se inscreverem, né, aqui no Fronteira Tour. Isso é muito importante também, aumenta a nossa capilaridade aí dentro da plataforma, faz com que o YouTube entenda novamente a relevância do nosso conteúdo e apresente para mais pessoas aí em suas páginas iniciais. Como tem acontecido direto, o pessoal está falando, ó, caramba, Sérgio, Fronteira Tour agora está direto aí na minha página inicial, sobre fantasia, sobre quadrinhos, sobre livros, e eu fico muito honrado com isso, tá bom? É muito importante ter cada um de vocês aqui, somos quase 600 aqui no nosso canal, estamos crescendo, somos pequenininhos, mas estamos seguindo o nosso caminho, tá bom? É muito bom ter cada um de vocês aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.